Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das passagens mais difíceis e solenes de toda a Torá. Vamos falar da história de Nadab e Abiú e daquele fogo estranho que os consumiu. Bom, antes de tudo, é importante deixar clara a nossa perspectiva aqui, certo? A gente analisa essa narrativa com todo o respeito da tradição judaica, mas também com a clareza que a gente acredita que vem da revelação em Yeshua, o Messias. Com isso em mente, então, vamos começar. Então, estamos lá no livro de Levítico, capítulo 10. Israel está vivendo um dos momentos mais gloriosos da sua história e, de repente, a narrativa dá uma virada sombria e totalmente chocante. Parem para pensar um pouco nisso. Nadab e Abiú, filhos de Aharon, o sumo sacerdote. Eles estão no auge, no dia da consagração do sacerdócio, e são consumidos por um fogo que sai da presença de Hashem. É algo que choca de verdade. E essa é a pergunta que fica ecoando há milênios, não é mesmo? Por quê? O que eles fizeram para merecer um juízo tão rápido, tão terrível? A Torá é bem curta nesse ponto, o que nos deixa com essa questão que, bom, ela exige uma investigação bem mais profunda. Para a gente entender essa tragédia, primeiro a gente precisa entender o triunfo que veio antes dela. Aquele dia não era um dia qualquer. Era o ápice, uma celebração cósmica para a nação inteira. O Mishkan, ele era o coração da vida espiritual de Israel, sabe? O ponto de encontro entre o céu e a terra. O lugar onde a presença de Deus habitava de forma visível, ali, no meio do seu povo. A atmosfera devia ser de pura exaltação. Hashem tinha acabado de mostrar sua aprovação de um jeito espetacular, com o fogo do céu consumindo o sacrifício no altar. A alegria, o temor, tudo devia ser palpável. Foi exatamente nesse contexto de glória que a tragédia aconteceu. A Torá diz que eles ofereceram um esh hara, um fogo estranho, um que ele não lhes ordenara. Mas o que era exatamente esse fogo? Para entender isso, a gente recorre à sabedoria dos sábios de Israel, os Chazal. O termo em hebraico, esh zará, ele dá a ideia de algo alheio, que não foi pedido, que não pertencia àquele lugar sagrado. Não foi só um errinho de procedimento, foi uma invasão do profano no sagrado. E aqui fica fascinante, porque a tradição judaica vem e preenche as lacunas do texto. O Midrash, por exemplo, aponta que eles poderiam estar embriagados, uma clara falta de reverência. Outra tradição, lá no Talmud, fala de uma ambição perigosa. Eles teriam se perguntado, quando é que Moshe e Aaron vão morrer para a gente poder liderar? E no fundo, a raiz de tudo isso parece ser uma só. Eles simplesmente ignoraram as instruções de Deus, agindo por impulso próprio, em vez de obediência. Seja qual for a causa exata, a consequência foi definitiva. E isso nos leva à próxima grande questão. Por que uma punição tão severa, tão imediata, por um ato que, à primeira vista, até poderia parecer só um excesso de zelo? O ponto central é esse aqui. Liderança espiritual e proximidade com o divino trazem uma responsabilidade gigantesca, a quem muito é dado, muito exigido. Como Coanim, eles eram os representantes do povo diante de Deus e de Deus diante do povo. Por isso o padrão para eles era absoluto. A morte deles não foi só uma punição. Foi, na verdade, uma lição eterna para todo Israel sobre a natureza da santidade. Logo depois do acontecido, Hashem explica o princípio a Moshe com estas palavras. Ele estava estabelecendo um precedente. Com a sua santidade não se brinca. Não é algo que alguém possa redefinir por conta própria. A adoração não é sobre o que nos faz sentir bem ou o que parece certo para nós. É sobre se aproximar do Deus Santo do jeito que Ele determinou. Qualquer outra forma é fogo estranho. Essa é a lição central do Mishkan. E é exatamente aqui que a nossa perspectiva messiânica traz uma luz incrível para essa história tão sombria. A falha do sacerdócio de Aaron aponta para a necessidade de algo muito maior. O Cohen Hagadol era o principal mediador. Mas, como Nadab e Abiú mostraram de forma tão trágica, esse sacerdócio era feito por seres humanos falíveis. Essa comparação mostra como tudo se conecta de uma forma brilhante. Olhe só a diferença. O sacerdócio de Aaron, humano e sujeito ao pecado. Já Yeshua é divino e perfeito. Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho. Yeshua ofereceu a si mesmo o sacrifício definitivo. O sistema antigo exigia sacrifícios sem parar. O de Yeshua foi único, uma vez por todas. E o mais importante, o sacerdócio antigo mantinha as pessoas longe da presença de Hashem, mas Yeshua, nosso Cohen Hagadol, rasgou o véu, abrindo o caminho para todos.
No fim das contas, a história terrível de Nadab e Abiú não é só um aviso. É um holofote que ilumina a nossa incapacidade de nos aproximarmos de um Deus santo por conta própria. E aponta para a nossa necessidade desesperada de um sumo sacerdote perfeito, Yeshua, que nunca oferece fogo estranho, mas que se tornou a oferta perfeita por nós. Se essa análise trouxe uma nova perspectiva sobre essa história, escreva Baruch Hashem aí nos comentários. A gente quer muito saber o que ficou dessa reflexão. E fiquem ligados, hein? Na nossa próxima apresentação, vamos mergulhar em outra história intensa do deserto, a rebelião de Korah, aquela em que a própria terra se abriu para executar o juízo divino. Até lá!